Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelino Sotoriva. Bom dia, prefeito. Bom dia, Andréia. Bom dia aos santalinenses, aos ouvintes, que às vezes ela vai além das faixas territoriais, né, Andréia? Prefeito, nós tivemos nessa semana, ontem ainda, foi o último dia das inscrições para as casas populares do município de Santa Helena. Nós tivemos aí quase 900 famílias inscritas. Santa Helena possui um déficit tão grande de habitação, qual que é o motivo? Na verdade, não é só isso, André, porque se você são localizados na cidade, né? Nós temos São Clemente, que tem aquelas 60 unidades que estão já para assinar os contratos. O último documento teve 2 ou 3 desistências, a última documentação foi encaminhada ainda na quinta-feira, deve assinar os contratos. Aí nós temos aquela de Esquina Céu Azul, de Moreninha aguardando, Subsede e Vila Celeste aguardando, e uma área sendo comprada em São Roque lá também para criar o programa. Então você pode multiplicar esse índice. Muito embora muitos desses casos são pessoas que buscam pelo programa, até por uma condição mais facilitada de aquisição da casa própria, né? Nesse programa federal do Minha Casa Minha Vida, que apesar de ser um programa aí com longo prazo de pagamento, nesse programa habitacional também não é diferente o prazo, claro que diminui consideravelmente o valor da parcela, né? Então, na hora de selecionar por alguns problemas ou outros de ordem técnica ou às vezes restrição de crédito, que as pessoas têm que estar completamente com a situação regular, né? Então vai cair bastante o número de pessoas aptas a participar do programa. Isso não significa que o déficit habitacional não seja esse mesmo. Esse é o tamanho do nosso problema em Santa Helena, que ao longo do tempo vem sendo dito. Quando nós falávamos aí alguma coisa em torno de 1.000 unidades que seriam necessárias aí para suprir esse problema, né, esse déficit, as pessoas dizem, mas você está ficando louco, Jussi. Não é só você considerar o cenário com quem você conversa e eu quero aquilo que as pessoas precisam, necessitam. Então, de fato, esse é o déficit, André, e multiplicado ainda se buscarmos as outras regiões urbanas no interior do município, né, que é o caso dos distritos. Mas nós já temos uma outra área que já foi indicado a área, o valor já foi identificado, entra num processo de desapropriação, claro que é amigável, né? Junto lá, aquela mesma área, próximo do SICA lá, mais uma área de 22 mil metros para construir ainda mais casas. Então nós vamos ampliar a oferta de casas aí nessa parceria com a Coapar e com a Caixa Econômica para beneficiar o máximo possível de pessoas que a gente puder. Mas esse é o déficit mesmo. Prefeito, nós teremos uma novidade para Santa Helena, que é a Vila dos Pescadores, para os nossos pescadores do município de Santa Helena, um projeto inovador. Pioneiro também, André. Nós temos aí uma área já localizada, aproximadamente 4 alqueires de área, que vai servir também para outras atividades, como é o caso também da remoção de terra para utilizar na construção civil aqui na área urbana, né? Mas são 50 casas, se por essa a necessidade mesmo. Inicialmente havia sido oferecido 20 pelo Ministério, conversamos com a Caixa Econômica naquele mesmo momento e com a Coapar, que estava lá também, e eles são parceiros do município e foi dado um aceite pelo Ministério até 50. Não é um processo tão rápido porque a forma de contratação e de pagamento é diferente. Quer dizer, é uma casa aí que você vai pagar pouco mais de R$1.000 por ela e em parcelas anuais aí de menos de R$300. Isso é o valor de hoje. Até construir é possível que passe um pouquinho disso, né? Mas não muito. Então é um programa social de fato, né? Como também devemos buscar junto à Coapar, houve uma sinalização positiva. Cada município, como é o porto do nosso, são até 60 unidades habitacionais que nós teríamos um programa chamado FAR, que é o Fundo de Arrendamento, com um valor de pagamento aí de 5% de quanto você ganha, com um prazo de pagamento de 10 anos, né? Que é um programa social também. Pelo perfil que tem as pessoas que procuraram pelo programa habitacional, que muitas delas são de baixa renda, então devemos, não é uma situação ainda concreta, mas devemos buscar esse programa também, que é de ordem social, para atender melhor as nossas famílias aqui em Santa Helena. Mas estes pescadores é um programa também social, com essa condição de pagamento. Prefeito, nós temos o conjunto Natureza, temos previsão de entrega para as casas desse conjunto habitacional? O prazo da empresa é agora em março. Ainda conversava durante a semana com umas pessoas que têm já destinado lá para aquela área. Falou, prefeito, será que nós vamos ter um presente de Natal? Lá na usina, nós estávamos lá na usina de reciclagem, quando a entrega dos equipamentos para os catadores, né?
e o prazo da empresa é agora em março para entregar. Fizemos uma parceria com a Sanepar, devemos fazer não fossa séptica, e sim canalização de esgoto. Tem uma estação lá no balneário que deve ser descarregada naquela área lá para ser bombeada para a estação de tratamento, aí, né, lá com recalque. Mas o prazo é agora em março, né? Prefeito, eu tenho uma pergunta de um ouvinte sobre as casas perto da praia, o Sub-50. É esse conjunto Natureza? É Natureza. Nós tivemos também essa semana uma notícia da Coapar que de todos os mutuários, quase 30% deles são inadimplentes. Como que a Prefeitura trabalha com a inadimplência desses moradores? Na verdade, desse do Natureza já está todos os contratos assinados e esse já não tem problema. As pessoas já têm aí o seu contrato, cada um sabe como é que vai ser lá. Então, com o Sub-50 desse do Natureza, eu não estou vendo problema, porque os mutuários todos eles já estão identificados, né? E um problema que vem se arrastando já de muito tempo. Quando nós assumimos não tinha nada edificado, nada em construção, tinha apenas um compromisso. A área lá tivemos que refazer todos os projetos, correr contra o tempo. Os lotes que haviam sido identificados não cabia a casa em cima, o telhado fazia com que a goteira caia no lote do outro morador. Tivemos que ampliar espaço lá, redistribuir, redesenhar, fazer um malabarismo para que pudesse ser edificado. Ainda veio um maluco lá que ficou um tempo enrolando lá e não construía. Conseguimos na pressão com a Coapar fazer com que um terceiro assumisse aquele contrato lá e agora está bem adiantado lá, indo para a fase final. Acredito na entrega agora em março por parte da construtora. Mas lá já estão identificados os moradores e os contratos já, né? Prefeito, essa pergunta se diz a Coapar mesmo, falando que de todos os seus mutuários na região oeste do Paraná, nós temos 30% de pessoas inadimplentes. Que não estão pagando as suas casas. Nesse projeto que nós teremos agora, esse ano, com a Coapar, como será esse projeto? Como que as pessoas poderão quitar as suas dívidas? Inclusive, nós temos aí no Parque Verde, também no Terra das Águas, muitos mutuários inadimplentes. Como a Prefeitura trabalha com isso? Estão sendo notificadas as pessoas do conjunto, esse é aquele processo que o próprio município fez e construiu, deixou de fazer na parceria com a Coapar e com os outros órgãos e investiu recurso próprio nesses conjuntos, os traumas que aconteceram, os problemas nas construções, mas isso, graças a Deus, está superado. Cada mutuário, cada pessoa, umas com qualidade um pouco maior, outra com menos, né? Mas cada um acabou se virando aí e se ajustando. Mas nesse caso é o município quem é o credor dessa dívida, dessas parcelas. Algumas pessoas que estão inadimplentes estão sendo notificadas e num espaço curto de tempo vai com inscrição em dívida ativa e infelizmente corre o risco de perder o imóvel. Se nós não fizermos isso enquanto gestor público, nós incorremos também num crime de responsabilidade, né? Então nós não podemos correr isso, porque o município é quem acaba pagando, não só o prefeito, é o município que acaba respondendo. Então essas pessoas estão sendo notificadas e que esses conjuntos aí como Natureza, esses programas com a Coapar, é recurso do governo federal com a Caixa Econômica. Então quem cobra essa fatura é a Caixa Econômica. Quer dizer, passou 3 prestações, notifica e bobear, solicita aí a casa, vem a ação judicial e despejo, né, da família que não pagar. Então no município as famílias que não estão pagando, porque é uma prestação barata, são menos de R$100, gente. Então dá para deixar de fazer uma coisinha ou outra e cumprir com esse compromisso. As pessoas estão sendo notificadas e se não pagar, infelizmente, medida judicial. Prefeito, falando de outro projeto, um projeto que será discutido segunda-feira na Câmara de Vereadores para compras aí para a Prefeitura serem feitas na cidade de Santa Helena, compras aqui do comércio do nosso município. Como será esse projeto? Bom, fechamos isso ainda na sexta-feira à tarde, conversamos com o Altair Chimofene, que é consultor do Sebrae, é um programa também desenvolvido numa parceria com o Sebrae, Juliano, que é o diretor do Departamento de Licitações, a Lisiane, que é a secretária de Finanças e também responde pelo planejamento, as compras de até R$80 mil, mesmo algumas fracionadas, né? Mesmo que tenha aí uma compra aí de 300 mil, são lotes com itens diferentes que você pode fracionar ele e identificar dependendo
dependendo o perfil de cada serviço ou produtos, se pode fracionar. Então, até R$80 mil, todas as compras que a prefeitura fizer, todas as compras e serviços que a prefeitura for buscar de até R$80 mil serão contratadas aqui pelo comércio e pelo serviço de Santa Helena. Então, o único problema é se nós que tem que ter pelo menos 3 empresas do mesmo ramo de atividade para dar competitividade. Mas tendo 3 empresas do mesmo ramo de atividade, vai ficar a compra aqui. Mesmo que não tiver, em alguns casos, vai ser estabelecido um critério que até 10% do valor, por exemplo, se você vem de Cascavel, André, com uma empresa aí participar da compra de um veículo que o município for fazer, você ofereceu o preço de R$100 mil, até R$110 mil poderá ser oferecido por uma empresa daqui de Santa Helena, se ela tiver isso como produto, né? E o município compra da empresa de Santa Helena. Então, até 10% de variação de preço, o município comprará daqui. Então, é um projeto extraordinário, vai dar uma bela fomentada na economia de Santa Helena. Então, esses serviços e produtos todos, até essa ordem de valor, serão comprados em Santa Helena. Bacana, muito legal esse projeto. E ainda 25% de produtos e serviços com um índice de valor muito alto que tenha que ser comprado, ainda também será destinado exclusivamente para o comércio de Santa Helena. E ainda, por exemplo, uma obra grande, vamos pegar o Apará, por exemplo, que foi contratado o serviço. Mesmo critério, vai custar R$1,5 milhão, são 250, 325 mil reais, por mais de 300 mil reais, também teria que ser sublocado para uma empresa de Santa Helena executar parte do serviço. Então vamos fechar de tal forma que aqui em Santa Helena que vai fomentar a economia e o comércio e o serviço. Legal, bacana. Prefeito, eu tenho uma pergunta de um ouvinte, o Cristiano Arendt. Ele me fez essa pergunta, inclusive, na semana passada, não deu tempo da gente responder aqui no nosso quadro. Bom dia. Gostaria de perguntar se vai ser aberta a estrada que a polícia fechou para o lazer deles, enquanto o pessoal tem que levar as crianças por um trajeto mais longo, sabendo que a estrada sempre existiu no local, facilitando o nosso acesso até o trabalho. O Cristiano Arendt quer saber como fica a situação dessa estrada fechada aí pelo pessoal da Polícia Militar. Deve ser aquela área em frente lá na rodovia, em frente ao balneário. É uma área de 10 mil metros quadrados. Foi feita uma concessão para a associação da Polícia Militar. Tinha um acesso que saía de lá que vinha até a rodovia. Esse acesso, na verdade, ele era sobre a área do município, sobre esses 10 mil metros. Havia um compromisso com a associação de manutenção dessa estrada. Ela acabou sendo fechada. Houve uma conversa com a associação, ela voltou, foi reaberta, depois ela foi fechada de novo, mais uma conversa, foi reaberta e foi fechada de novo. Então nós temos aí um canal já que nos próximos dias devemos conversar novamente com os moradores lá e com a associação, envolver todos os interessados nisso, né, para que seja pacificado. Abriu, então abriu então de forma definitiva. Então, não na semana que vem, na próxima, deve ser chamado aí os moradores interessados na abertura daquele espaço, porque eu sei que tem algumas dificuldades. Tem que dar uma volta bem grande, e mesmo que não for uma volta muito grande, tem alguns comércios lá que são boates e casas noturnas que algumas famílias se sentem constrangidas em passar por lá, então eles preferem por uma série de motivos. Esse é um deles também, além da facilidade, praticidade e a distância, né? Mas se fosse só a distância também não seria o problema, mas o constrangimento muitas vezes pelo qual passam as pessoas. Então, não na semana que vem, na outra, vamos conversar conjuntamente, as famílias interessadas e a associação dos policiais. São 9h42, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Rádio Liberdade, oficial do verão. São 8h44, voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Gilson, nós tivemos aí a saída, né, da Tânia Maffini da Câmara de Vereadores, Saditurra assumindo a Câmara. A Tânia Maffini é um nome muito cotado para ser a nova secretária de Associativismo e Desenvolvimento Econômico.
Bom, André, nós conversamos bastante com muita gente sobre a composição administrativa. A Secretaria de Desenvolvimento e Associativismo vem sendo feito um trabalho muito forte pela Cleonice como secretária. Cleidiana, que trabalhava na Associação Comercial, incorporou lá e tem essa relação muito próxima também, até porque as reuniões da Associação Comercial têm a participação da Cleonice, da Cleidiana. Nós, por muitas vezes, vamos lá, o Margo, então tem havido essa relação muito parceira. E as duas têm feito um trabalho extraordinário. Voltaram de Curitiba ainda ontem à noite, eram para ter voltado no amanhecer de sexta-feira, para ver o desprendimento, a vontade, a força, a dedicação da dupla, a chamada dupla das CLE na prefeitura, né? Elas andam sempre juntas, mas com uma interlocução muito forte, com um resultado muito bom. Então, graças a Deus, as coisas têm acontecido de uma forma relativamente rápida pelos problemas que têm sido enfrentados de ordem técnica e para ajustar os programas da indústria e comércio, que é agora desenvolvimento e associativismo. A Cleonice, quando ela assumiu, foi um desafio sem tamanho. Uma menina que conheço ela desde quando nasceu, já trabalhou com a minha esposa no mercado lá em São Roque, trabalhou no Sicredi, se destacou ainda durante a semana, algumas pessoas dizendo que sentem falta da forma de trabalho, de atendimento que ela tem. Não era por um período tão longo, até quando conversamos, ela na verdade foi um choque e um desafio. Está cumprindo plenamente com o trabalho que ela vem fazendo, mas precisa incorporar mais o pessoal para que dê um pouco mais de ritmo no trabalho e algumas atividades mais que devem ser desenvolvidas. É uma possibilidade, não conversei com a Tânia, absolutamente nada sobre isso, não conversamos com a Cleonice, com o Cleidiano, nada sobre isso, com a Associação Comercial. Não é uma situação tácita. É uma possibilidade, André. Durante a semana a gente vai conversar sobre isso. Prefeito, nós teremos outras mudanças no primeiro escalão da Prefeitura? Como todo mundo pôde perceber, não tem amarras nesse processo todo. Vocês estão vendo o processo que tem agora no governo federal, quando foi para compor os ministérios, esperando para saber o que ia acontecer com uma lista de possíveis envolvidos em desvio de recurso público, no caso da Petrobras, entre outros problemas e de desvio de recursos. E são vários partidos envolvidos nesse processo, inclusive o PP, o Partido Progressista, pelo qual eu faço parte, com uma relação que saiu de nomes aí de ontem para hoje, com maior número de envolvidos. Não significa que é o partido com o maior número de pessoas envolvidas no processo, muito pelo contrário. É o tamanho do partido, conforme o seu tamanho, o envolvimento é maior. Apenas a forma de fazer que diferencia isso, né? Então eu não tenho amarra nenhuma com um partido político ou, de repente, alguém que precisa substituir para dar um gás melhor aí na relação com a equipe, com os servidores e o resultado de trabalho também. É possível, sim, já foram feitas várias substituições ao longo do tempo, nunca se fez tanta substituição em momento algum na história de gestão. Algumas de ordem pessoal, como alguns casos, dá para citar claramente o caso do Edson, saiu da Secretaria por causa dos negócios que tinha, precisava cuidar também do posto, agora da loja de conveniência e tudo mais, né? Mas não tem nenhuma amarra. Vocês não têm me ouvido falar em partido político. Cada município, cada lugar, o partido tem um perfil. É brincadeira o que acontece com o sistema político partidário no Brasil. São mais de 30 partidos aí e é um jogo de interesses. Então, vamos pegar um exemplo de um partido com menos expressão, o PV, por exemplo. Aqui em Santa Helena o PV tem um perfil, né? Missal tem outro, São José outro, Cascavel outro e Nacional muitas vezes outro perfil. Então nós temos que identificar o que é no município de Santa Helena e quem são as pessoas que compõem esses partidos para poder aproveitar aí no processo de gestão. Eu ainda sonho, Andréia, com um determinado momento aí de pegar uma pasta, vamos pegar planejamento, por exemplo, que hoje a Lisiane responde por ele, para não pegar nenhuma pasta que tem algum secretário, para não dar uma conotação política. Eu sonho ainda que planejamento, por exemplo, vem cá o PV, por exemplo, a Secretaria de Planejamento vai ficar a cargo do partido.
Então, vocês, enquanto partido, juntem a sociedade, juntem esforços, juntem força e mostre para aquilo que o partido veio de fato. Mas isso ainda é um sonho distante, que hoje seria impossível praticar isso, em deixar que um partido cuidasse disso, e não acontece que nem aconteceu no governo federal e com esses desvios de recurso. Culpam a presidência, e claro que tem sua parcela de culpa, sim, mas esse sistema todo foi usado para manter o sistema político e aprovação de projetos que o governo achava necessário para o desenvolvimento de algumas ações, né? E alguns cuidados, gente, não é os nomes todos que estão numa lista aí que significa que essas pessoas efetivamente estão envolvidas. A possibilidade é muito grande, é quase que iminente, né? Mas cuidar um pouquinho agora nesse processo. Por exemplo, se eu visse lá o nome do Serraglio na lista desses nomes aí envolvidos, eu duvidaria pela conduta, por aquilo que se representa o Osmar Serraglio, né? Não está na lista, não vi o nome dele na lista, mas é uma suposição justamente para não dar nenhuma conotação. Então, alguns cuidados nós precisamos tomar nesse momento, e aqui não é diferente. É possível, sim, alteração a qualquer momento, quer seja no primeiro escalão ou qualquer uma das estruturas que nós temos. Prefeito, nós temos uma pergunta de um ouvinte, o pessoal da linha Coroado São Clemente. Um morador me ligou e relatou que eles têm um problema sério de falta de água. Às vezes ficam 60 dias sem água. O que pode ser feito? Porque os moradores estão sofrendo com essa situação. Conversei com o seu Isidoro de Carlos já faz alguns dias, conversei com mais algumas pessoas lá, conversei com o Darinês na semana passada, e nós agora no mês de março ainda, nós temos um contrato de perfuração de poços. Parte da água lá é dividida, tem alguns moradores, não se tem certeza de qual é a faixa de domínio, onde é Santa Helena, onde é São José, mas isso não vem ao caso. Nós temos que ser parceiros e resolver o problema. Então, se nós fazer parceria com o São José lá para resolver o problema do Coroado, ficar isso claro, nós vamos fazer. Mas tem um poço ainda agora, em março, a menos que dê algum problema com a empresa, mas ainda em março, porque o serviço já está contratado, será perfurado um novo poço lá no Coroados para resolver esse problema de desabastecimento. Ele tem razão, de fato, o pessoal tem ido lá constantemente, semanalmente, resolve o problema por um instante, volta a dar problema, leva água, volta a dar problema, vai lá, é elétrico, é cano estourado, é impressionante. Nós tínhamos alguns problemas bem pontuais. IBC, que foi difícil de resolver, São Roque da Serra também, e vai ser perfurado um novo poço também lá para resolver definitivamente, e lá no Coroados, então nos próximos dias a perfuração de um novo poço lá para fazer esse sistema de abastecimento. E se tiver algumas famílias lá, que é bem na divisa, todas essas famílias pelo qual eu falo, negociam em Santa Helena, comercializam em Santa Helena, vendem seus produtos em Santa Helena, são daqui, né? Então nós vamos aí, se precisar fazer uma parceria com São José, nós vamos fazer, mas o poço vai ser perfurado lá nos próximos dias. Mais uma pergunta de um ouvinte. Bom dia, André, o prefeito Juscelém. Meu questionamento é o seguinte: está ocorrendo melhorias na infraestrutura do loteamento Santa Cecília em Interlagos, com asfalto e calçadas. No entanto, a iluminação pública é muito precária, pois as ruas, principalmente no Santa Cecília, são muito escuras, sendo que nós pagamos iluminação pública e na fatura elétrica nos é cobrado. Está muito escuro para a gente passar a noite lá. O que pode ser feito? Como pode ser resolvido esse problema no Santa Cecília? Bom, não sabia dessa situação, né? Acredito que o Darinês, que responde também ali pelo abastecimento, não deva saber. Mas se os postes, pelo relato, se os postes tiverem muita distância entre eles, uma lâmpada com uma claridade maior precisa ser colocada. E se a distância dos postes não forem tão grandes assim, talvez seja a lâmpada que não é adequada para o sistema, mas ainda durante a semana vamos visualizar lá o que está acontecendo e procurar resolver. Se for distância entre postes, não ter que colocar uma lâmpada como essas aqui da Brasil, da Curitiba, da Busato, para que dê mais claridade. Mas um loteamento, ficou, nossa gente, está ficando muito bonito, muito bom. As lombadas já foram colocadas logo imediatamente para não dar nenhum problema aí de acidente. As galerias lá estavam entupidas, não tinha saída final de rua, já foi feita uma negociação com detentores do loteamento para baixo lá, e vai ser canalizado e deixar tudo resolvido. Vai ficar um bairro extraordinário, agora com aquele largamento da Rua Pará, que vai ficar praticamente uma avenida, a visibilidade que vai ter o Santa Cecília, o Interlagos ali, vai ficar extraordinário, mas vamos cuidar disso. Eu vou deixar eu anotar, senão depois eu acabo esquecendo essas coisas, mas vamos cuidar disso.
Prefeito, houve hoje de manhã uma mãe me ligou, uma mãe, e falando sobre a diretora da Vila Rica. Muitas reclamações de que às vezes ela é um pouco grossa, estúpida, tanto com os funcionários, como a mãe, como também com os alunos. Nós podemos ter uma posição, ver o que está acontecendo aí na escola da Vila Rica? Olha, conheço muito bem a diretora, prefiro não falar o nome dela, conheço ela já há muito tempo, foi eleita diretora na Tancredo Neves, no Vila Rica, ainda nesse último processo eleitoral dos diretores de escolas. Ela tem um perfil muito bom, tem se demonstrado uma bela de uma diretora. Implantaram um sistema Mais Educação, a primeira escola a empunhar essa bandeira, a escola municipal, a conseguir cadastrar o projeto e ter ele aprovado. Está aguardando apenas algumas situações de ordem técnica, porque nós precisamos de alguns estagiários que já estão identificados com o contrato aguardando para o seu pagamento, para a sua efetivação por causa da greve dos professores, e precisa estar em plena atividade com o ano letivo para poder ser contratado, para que o Mais Educação, que é o ensino em período integral, aconteça efetivamente na Tancredo Neves. Pode ter acontecido algum momento de estresse da diretora, ou não sei qual é o caso. Deu um problema essa semana lá também, de uma mãe que acabou agredindo uma professora, conversado com um aluno lá, perguntado para ele o que acontece. Não, eu gosto da minha professora, às vezes ela é mãe que não se entende muito bem, né? Então um caso bem pontual, e acho que até com um erro de direção, não era de direção, não de direção da escola, de direcionamento, na verdade, não era aquela pessoa a ser atingida, mas era de ordem pessoal. Não devia ter sido levado isso para a escola. Boletim foi feito, um processo também judicial vai ser em decorrência disso, né? Mas eu faço questão de conversar com a diretora, com a coordenação, o coordenador e a coordenadora lá, para identificar. E se algum problema estiver acontecendo, que deve ser bem pontual, devemos também ajudar a resolver. Então não estou dizendo que tenha acontecido ou que não tenha acontecido, mas já é uma fumacinha, né? É um sinal de que alguma coisa precisa ser conversada e melhorada, e eu me disponho de ordem direta e pessoal cuidar disso. Prefeito, nós temos hoje, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, hoje nós teremos aí um encontro com as mulheres de Santa Helena, um momento de alegria e, é claro, de confraternização. Como está sendo organizado esse encontro? Como será esse encontro? Eu fui até o barracão lá do balneário, onde vai ser feito o encontro, e estavam lá o pessoal trabalhando, organizando, a Claudete, tudo muito bem organizado, limpo, ordenado, preparado, detalhes. A Fabrícia, que está cuidando do ordem pessoal na assistência social, a Velona é secretária, mas é a Fabrícia quem está cuidando disso, é a diretora do Departamento da Mulher também. Até eu comentei, não com ela, mas depois ela estava branca, parecia uma vela, né? Falei, se furar o braço dela não vai sair uma gota de sangue, pela preocupação que se tem de que tudo aconteça da melhor forma possível, para que todas as mulheres que forem lá para confraternizar, para comemorar o seu dia, para lembrar um pouco do que passou, mas lembrar das conquistas, dos avanços, tudo aquilo que tem acontecido ao longo do tempo, em especial aqui em Santa Helena, o espaço que a mulher tem, a valorização, a busca pelo aprimoramento e tudo aquilo que é serviço público, e também o cidadão santelenense, aquilo que a prefeitura tem feito para que as mulheres tenham aí o melhor amparo possível, quer seja nos tratamentos, nos cuidados com a saúde, quer seja no cuidado com os seus filhos, bebês, com CMEs, no ano passado nós tínhamos aí, chegou picos de 680, 679, alguma coisa próximo disso, de crianças atendidas pelos CMEs. Esse ano caiu violentamente isso, por causa do número da idade das crianças que agora passam a compor a educação no pré-escolar, né? Completando 4 anos até o final do ano, vai para o pré-escolar, não fica mais no CMEI. Mas a atenção que é dada à criança, justamente pensando na família, e em especial na mãe, né? Tem alguns pais aí que parece que são pai e mãe e tudo mais, né? Mas a maioria das mães são mãe e pai, e é quem tem no berço familiar, no seio familiar, a força de sustentação da família. Eu digo isso porque a nossa estrutura de casa com a minha mãe era assim, é assim.
ela é quem sempre organizava, vamos para a igreja, vamos cuidar, vamos fazer aquilo que é certo, vamos ter cuidado, sempre procurando orientar os filhos de tal forma que formasse um cidadão do bem, de fato, né? Muitas vezes não consegue, não dá para atribuir culpa a isso, porque a sociedade mesmo oferece cada situação aí que, pelo amor de Deus, e tem muita gente que ainda cai nisso, e essas pessoas são as que ficam cobrando depois segurança, serviço público e tudo mais. Mas as mulheres têm feito um trabalho extraordinário. E eu tenho também em casa 3 mulheres, né? A Márcia, que é minha esposa, a Jéssica, minha filha, faz direito em Medianeira, e a Letícia também, que faz fonoaudiologia em Cascavel. Então a gente tem tido pouco tempo, mas muito pouco tempo junto mesmo, né? A Letícia eu quase não tenho nem visto ela, porque eu, quando saio de manhã, ainda quando fico lá, quando saio pela manhã, ela ainda está dormindo. E quando ela chega em casa, normalmente eu estou dormindo, porque ela chega em casa próximo da 1h da manhã, quando vem de Cascavel. E minha esposa, por muitas vezes, o celular dela fica ligado para despertar no horário pouco antes do ônibus chegar, para que ela possa descer até a esquina, no pátio lá, visualizar, acompanhar a chegada da minha filha até em casa. Isso é típico da mãe, o coração de mãe, a formação que ela tem. Então são cuidados assim que você identifica, parece pequeno, parece banal. Isso mostra a personalidade, o cuidado, a forma com que as mulheres têm tratado e têm feito isso. Então eu tiro meu chapéu para todas as mulheres, citando esse caso de casa, que é o caso bem pontual. Mas temos vários casos. Mulher é forte. Na prefeitura mesmo, com o caso da Cleonice, quando você fala da desenvolvimento e associativismo. Cleonice, eu preciso que você assuma por um período a Secretaria de Indústria e Comércio, então era Indústria e Comércio, para desenvolver esse trabalho. Ela ficou branca, vermelha, azul, amarela, de todas as cores. Mas ela disse, prefeito, se você precisa de mim aqui estou, né? Como disse Maria no sim dela, né? Temos o caso aí de secretárias fortes e precisamos que tenham força. A Lisiane agora responde pelo planejamento, além da finanças. Quando foi feita aquela alteração, o Marco foi para o esporte, dizendo: você tem o perfil para que possa responder pela Secretaria de Planejamento. Ela ficou vermelha também, naquele momento o Darinese estava junto, ele deu uma risada e falou: agora é a tua vez, porque ele teve que assumir também por um período, responder por secretaria. Eu falei: então agora é a tua vez. E ela disse sim. Então são mulheres fortes, e são pequenos exemplos de tanta coisa que acontece com as mulheres. Então tem o seu devido valor, tem o seu merecimento. Ainda acontece muita injustiça, ainda acontece muito problema, quer seja no seio familiar, com problema com droga, com álcool, às vezes com os filhos, pela transformação que a sociedade faz com eles, mas a força da mulher continua ativa, o amor da mãe, o coração de mãe continua sempre presente. Então, olha, as mulheres, todas as homenagens, e mais do que merecidas, hoje comemorado em Santa Helena, amanhã oficialmente com o seu dia, pelas conquistas, mas pela evolução, pelos avanços e pelo reconhecimento da sociedade daquilo que de fato representa aquilo que é a mulher. São 9h02. Esse foi o nosso quadro Café com o prefeito de hoje. Prefeito, gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Santa Helena. Acabou de receber uma mensagem aqui: o poço do Coroado secou. Esse que é o problema com o abastecimento lá no Coroados. Então vamos ter que acelerar o processo para que a empresa venha imediatamente. Já ainda hoje vou conversar com o Darinês, com o Lucas, que é o diretor do departamento, para forçar a vinda imediata da empresa para perfuração no poço lá. Secou o poço do Coroados, e esse é o problema do desabastecimento lá. Mas olha, gente, hoje à tarde então tem a comemoração aqui em Santa Helena do Dia Internacional da Mulher. Muita procura, André, muita procura. Por aquilo que se identifica, deve ter 2.000 mulheres ou mais. Esse foi o número de pessoas que retiraram as suas fichas lá para participação no evento. Sejam todas bem-vindas ao encontro. Muitas atividades, muitos atrativos lá para respeitar isso. E aos santelenenses, André, hoje então aproveite que é um dia aí que ainda tem bastante circulação de gente. Amanhã já é um domingo, já pouca gente se encontra. Aproveita aí para respeitar um pouco mais a mulher, em comemoração a essa data tão importante. E a semana que vem
o bicho pega, as coisas continuam, marcado para as 2 horas a ordem de serviço lá de Moreninha, que já comentamos por 3 oportunidades aqui, André. Então amanhã, segunda-feira, 2 horas da tarde, ordem de serviço do calçamento lá em Moreninha e outros serviços ainda aqui na cidade que devem acontecer. Um grande abraço a todos e muito obrigado. São 9h03. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado, dia 7 de março de 2015. Lembrando que a gente vai e fica também, né, no apoio de Farmácia São Luís, Marmoraria, Marcenaria Novata, Mazoquim Rede Constricia, Veterinária Copati, Posto de Gasolina do Lago, Super Itaipu com a gente também, Vegrade Distribuidora de Bebidas, Ômega Informática e Loja Bem Vestir, oferecendo aqui o nosso Café com o Prefeito de hoje e o nosso Comunidade 87.